Olá, galerinha do nono ano, aqui é a Ida, estou aqui para mais uma videoaula. Nosso objetivo é fazer uma revisão das matérias de reportagem, sobre o gênero reportagem, e também sobre os pronomes relativos. E o objetivo aqui é que a gente possa diminuir a nossa distância, trazer alguns esclarecimentos sobre esse conteúdo para vocês, e vocês possam entender melhor o conteúdo que vai ser cobrado na próxima avaliação, ok? Vem comigo então. Primeiro, o gênero reportagem. Algumas características, algumas informações importantes sobre esse gênero. Ele é um gênero textual não literário, ou seja, é um texto que é produzido não com objetivo literário, objetivo de expor o belo, de divertir o leitor. Ele é um texto jornalístico. Ele vai ser veiculado nos jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros, ok? Quais os temas? São temas da sociedade em geral, temas atuais, né? Porque esses meios de comunicação sempre abordam temas atuais. Tem o objetivo de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Presta atenção nesse item, por quê? A reportagem é um texto informativo, porém, ela contém, de certa forma, uma opinião. Então, ainda que o autor da reportagem ele não escreva na primeira pessoa, né, e não coloque eu acho, eu penso, né, na minha opinião, no meu ponto de vista, só dele escolher falar sobre aquilo, as pessoas que ele escolhe entrevistar e colocar o depoimento dessas pessoas na sua reportagem já vão tendendo para um ponto de vista, para um posicionamento. E somente o leitor atento e consciente dessas características da reportagem é que pode perceber isso, ok? Por fim, pode ser então um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. O que é isso? Eu posso ter exposição e informação na reportagem, expondo uma informação, pode ter uma descrição de algum detalhamento de alguma coisa, pode ser narrado algum fato, algum acontecimento, né? E também a opinião que pode estar exposta ali de diversas maneiras numa reportagem, ok? Seguindo. Uma coisa que as pessoas confundem muito, né? As diferenças entre reportagem e notícia. É a mesma coisa? Todos os dois são textos jornalísticos, então é comum que as pessoas façam confusão sim, tá? Vamos ver algumas diferenças. Reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Então, a reportagem é maior, ela tem um tom de opinião maior do que a notícia, e a diferença-chave aqui, na reportagem você sabe quem escreveu, ela vem sempre ali com o nome do autor, que é geralmente até mais de um, pode ser mais de um jornalista, né? E já a notícia não é assinada, você não sabe ali de quem foi que escreveu. Então, as notícias, elas são textos relativamente curtos, são impessoais e possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual. Então, na notícia não tem opinião, é só informação. E impessoal é porque ela não é assinada, eu não sei nada sobre quem escreveu, ok? Segundo ponto, a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Então, tem a ver com o que a gente acabou de falar, da opinião que pode aparecer na reportagem e não aparece na notícia. A reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia, ok? Por a reportagem ser um texto mais detalhado, tem depoimento de várias pessoas normalmente, né? Então, exige ali uma pesquisa, um empenho maior do repórter. A estrutura, como que a reportagem se estrutura, né? O texto. Tem o título principal e o título secundário, que pode ser chamado, então, o título principal de manchete e o título secundário de subtítulo ou linha fina, tá? E esse subtítulo ou linha fina é quase que um detalhamento um pouco maior sobre o título, tá bom? Depois vem o lead. O lead são os primeiros parágrafos que contêm as informações principais, as mais importantes. É como se fosse um resumo dessas informações principais. Ali você vai encontrar as palavras-chave, né, do assunto da reportagem. E logo em seguida vem o detalhamento, o corpo do texto, que é o desenvolvimento daquelas informações com mais detalhes, sem perder de vista o que foi apresentado no lead, ou seja, continuando a tratar do mesmo tema,
né, estando coeso, coerente com aquilo que foi apresentado no início da reportagem, mas de uma maneira mais desenvolvida. Se for uma reportagem grande, ela pode vir acompanhada de entretítulos. O que são entretítulos? Ela pode vir subdividida, né, em trechos, em partes diferentes, de acordo com o assunto, e a cada trecho desse, cada parte pode ter um pequeno título ali, mas sempre relacionado ao título principal, ok? Também acompanha a reportagem, pode vir acompanhada de fotos, né, de tabelas, de gráficos, infográficos, né, que são elementos que vão ilustrar, que vão enriquecer o texto, ok? E as características, portanto, da reportagem são: é um texto que pode ter primeira e terceira pessoa. Por quê? O texto é escrito em terceira pessoa, mas ela contém depoimentos, ok? De pessoas que foram entrevistadas. E esses depoimentos, se eles estiverem no discurso direto, eu vou ter a primeira pessoa ali, tá? Presença de títulos, tanto o título principal quanto o subtítulo e os entretítulos que podem ocorrer. Os temas são sociais, políticos, econômicos. Qual é a linguagem da reportagem? É uma linguagem simples, clara e dinâmica, porém geralmente empregando a variedade formal da língua, ok? Padrão formal. Há exceções? Sim, dependendo do lugar onde essa reportagem vai ser veiculada, se for voltada para o público infantil, adolescente, ou uma reportagem específica de um grupo social. Então, ela pode sim trazer uma linguagem mais específica, mas no geral, variedade padrão formal, ok? Discurso direto e indireto. Por que tem discurso direto e indireto? Porque tem depoimentos, existem ali falas de pessoas que foram entrevistadas pelo repórter, que trazem informações importantes para a reportagem. E essas falas podem aparecer no discurso direto e no discurso indireto, tá? Objetividade e subjetividade. Objetividade, porque como é um texto, em sua essência, informativo, a linguagem ela é objetiva, é claro. Porém, existe uma certa subjetividade quando você, de certa forma, apresenta uma opinião. Lembrem do que eu disse, gente. Na reportagem, a opinião, ela está ali, mas ela não está na linguagem. Eu acho, eu penso, na minha opinião. Você não vai encontrar esse tipo de expressão numa reportagem. Mas ao longo dos depoimentos das pessoas entrevistadas, só mesmo pela opção de tratar daquele assunto, você consegue perceber uma opinião ali. Então, o leitor ele é levado a uma opinião ao ler a reportagem. Por isso, a gente tem que ser um leitor atento, para você perceber qual é a opinião que aquela reportagem está querendo trazer para você, se você concorda ou não, ok? Linguagem formal, como eu já falei, e os textos são assinados pelo autor ou pelos autores, né? Ela pode ser uma reportagem produzida por mais de um autor, ok? Bom, sobre reportagem é isso aí. Partindo agora um pouquinho de gramática, os pronomes relativos. Bom, pronome você já sabe o que é, mas quando chega aqui no 9º ano, a gente começa a falar de pronome relativo. O pronome relativo, ele é um pronome que ele tem mais de uma função. Ele não simplesmente se refere a um termo antecedente, como a maioria dos pronomes que a gente já tinha estudado até aqui, mas ele também serve para unir, para ligar duas orações dentro de um período, ok? Então, é um pronome que normalmente refere-se a um termo anterior, o antecedente, dentro de enunciado, substituindo para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-lo muito repetitivo. Então, ele estrutura o período de uma maneira diferente. Funciona como uma ligação entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que se liga à outra. Então, pus um exemplo para a gente entender do que eu estou falando. Duas sentenças. Eu vi um homem. O homem era jovem. Está repetitivo aqui, né? O termo homem, duas frases tão pequenas e eu tenho que repetir o termo homem. Que alternativa eu tenho para melhorar isso? Usar um pronome relativo. Eu vi um homem que era jovem. Ou uma outra opção. O homem que eu vi era jovem. Então, esse que aqui, ó, que foi usado nas duas opções aqui, ele se refere ao homem, evitando que eu repita, né, a palavra homem, e ele liga duas informações sobre esse homem, sobre esse termo que ele está substituindo. Ele dá a informação de que eu vi o homem e que o homem era jovem. Então, unindo essas duas informações através do pronome relativo, o que a gente tem aqui? A gente tem um período composto, duas orações ligadas por um pronome relativo, ok? Os pronomes relativos, eles geralmente iniciam as orações subordinadas adjetivas, um tipo de oração que vocês vão estudar aí
mas já é interessante saber que elas são iniciadas por pronomes relativos, já vai te ajudar a identificá-las, ok? O que mais que a gente tem aqui? Quais são os pronomes relativos? Vamos dar uma olhada? Uma tabelinha aqui, ó. Tem os variáveis, que são aqueles que têm masculino, feminino, singular e plural, e tem os invariáveis, que ficam sempre do mesmo jeito, tá bom? São 3 os variáveis, ó. O qual, o seu plural, os quais, feminino, a qual, as quais, o cujo, cujos, cuja, cujas, o quanto, quantos, quanta, quantas. Os invariáveis, quem, que e onde. Sem dúvida, gente, o pronome mais usado, o pronome relativo mais usado é o que, tá bom? E o qual é o sinônimo para o que, tá bom? Então, geralmente, onde cabe o qual, cabe que, tá bom? Onde cabe quem, geralmente cabe que também. Porém, vocês vão ver que há casos que não dá para substituir pelo que. O cujo, por exemplo, não pode ser substituído por outro pronome relativo. Onde tem cujo, só pode ter cujo. Vamos ver uns exemplos que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Primeiro exemplo. A cantora que acabou de se apresentar é péssima. Esse que é um pronome relativo. E aqui vale ressaltar para vocês o seguinte. Nem toda frase que tiver a palavra que, esse que é pronome relativo, tá bom? Existe o que pronome interrogativo, existe o que conjunção, ok? Então, quando é que o pronome que a palavra que, é pronome relativo? Quando se refere a um antecedente substituindo esse antecedente e ligando duas orações. Vamos conferir então se realmente esse que é um pronome relativo? A cantora que acabou de se apresentar é péssima. Eu sei que esse que se refere à cantora, porque eu tenho 2 informações sobre a cantora que se eu desmembrasse em 2 orações, como aquela que a gente fez no slide anterior que falava do homem, a cantora acabou de se apresentar. A cantora é péssima. Então, eu estou unindo essas 2 informações. A cantora que acabou de se apresentar é péssima. Então, o que aqui, ele se refere ao antecedente cantora e junta 2 informações, 2 orações sobre essa cantora. Então, ele realmente é um pronome relativo aqui, tá bom? Conheci seu amigo, o qual me deixou encantado. Eu poderia colocar também o pronome que aqui, ó. Ele pode ser claramente substituído. Aqui também poderia ser a cantora a qual acabou de se apresentar. Fica muito formal, né, para uma situação mais simples, mas o que e o qual, ou a qual, aqui no caso da cantora, são sinônimos. Então, conheci seu amigo que me deixou encantado, ou o qual me deixou encantado. O qual se refere ao seu amigo e está aqui unindo 2 informações, a de que eu conheci ele e de que ele me deixou encantado. Beleza? O qual, como ele é um pronome variável, ele sempre vai fazer a concordância com o antecedente. Aqui, como é amigo, o substantivo no masculino singular, ficou o qual. Se fosse amiga, a qual. Amigas, as quais. E assim por diante, ok? Aquele é o rapaz cuja casa foi assaltada. O pronome cujo, cuja, cujos, cujas, ele tem uma ideia de posse, tá? Ele vai estar sempre entre o possuidor e a coisa possuída. Então, ele se refere ao rapaz, mas ele também se refere à casa. Ele indica o quê? Que a casa pertence ao rapaz. Existe uma relação de posse aqui entre a casa e o rapaz. Então, por isso, ele não pode ser substituído por nenhum outro pronome relativo, porque somente o cujo, cuja, cujos, cujas é que tem essa ideia de posse. E ele só pode ser usado numa frase que tem ideia de posse. O problema maior do pronome cujo é a pessoa querer falar bonito, usa o cujo, mas usa errado, usa numa frase que não tem ideia de posse, e aí não deveria ter sido usado aquele pronome, entendeu? Ou faz a concordância do pronome errado também. Olha a diferença do qual para o cuja. O qual fez a concordância com o antecedente, não foi? No masculino singular. O cujo já fez a concordância com o termo que vem depois, com a coisa possuída aqui no caso, tá? Então, o rapaz cuja casa. Rapaz é masculino, mas casa é feminino. Então, o cujo foi fazer a concordância com a palavra que veio depois dele e não com a palavra que veio antes, ok? Outro errinho muito comum com o cujo, colocar o artigo aqui separado. O rapaz cujo a casa. Não existe isso não, tá? A concordância é feita na palavra cujo. Nunca coloque separadamente aqui um o, ou a, ou os, ou as, o artigo aqui separado do cujo depois dele não, tá bom? É sempre
a flexão vai ser feita no pronome e não tem artigo aqui antes da palavrinha que vem depois do cujo. Ok? Este é o amigo de quem lhe falei. O quem, ele é um pronome que vai ser usado para pessoas. Eu não posso usar quem para me referir a um lugar, a um objeto, uma coisa, né? Então, ele é específico para pessoas. Ele se refere a amigo aqui. E nessa frase, não é porque tem o pronome quem. Isso daqui pode acontecer com qualquer outro pronome. Eu tenho uma preposição aqui, tá vendo? De. Isso pode acontecer. Por quê? Este é o amigo de quem lhe falei. Quem fala, fala de alguma coisa, fala de alguém. Então, como o pronome quem está substituindo o objeto do verbo falei aqui, que seria um objeto indireto, que exigiria a preposição de, é necessário que essa preposição apareça junto do pronome. Então, toda vez que o pronome relativo, seja ele qual for, que, quem, o qual, ele estiver no papel de um objeto indireto, ele estiver substituindo um complemento verbal com preposição, esse pronome relativo vai vir acompanhado da preposição. Na linguagem coloquial, é muito comum a gente não usar essa preposição, tá? Vamos supor, se a gente tivesse o que no lugar do quem aqui, provavelmente você falaria: esse é o amigo que te falei ou que lhe falei. Se você usasse o lhe, né? Ou se você usasse o ti, esse é o amigo que te falei. Dificilmente você falaria de que te falei, ok? Então, por que a gente tem que ressaltar? Porque pela variedade padrão, pela regrinha, o verbo falar, ele exige um complemento com preposição nessa frase. Então, como quem aqui é o complemento, é quem está substituindo o complemento, então a gente tem que pôr a preposição de, ok? Então, o correto aqui, este é o amigo de quem lhe falei. Compre tanto quanto for preciso. O pronome quanto, ele é bem específico, ele sempre vai vir aqui junto com expressões como tudo quanto, tanto quanto, tá? Ele não vem sozinho, ele dá uma ideia de quantidade, ok? Então, nesse caso aqui, ele substitui aquilo, né, que é preciso, nesse caso aqui, aquela quantidade de coisas que é preciso aqui, tá bom? E ele também tem variações aqui, ele pode ser usado no feminino, no masculino, no singular, no plural, dependendo daquilo a que se refere, beleza? Por último, o pronome onde. O hotel onde ficamos era 5 estrelas. Então, o pronome onde, ele substitui aqui a ideia de lugar, o lugar, no caso, o hotel, ok? Ele só vai poder ser usado para se referir a lugar, ok? Um outro erro aí comum é as pessoas usarem onde para uma situação, né? Você falar, por exemplo, essa é a situação onde me encontro. Não, você não encontra, você não está num lugar, você está numa situação. Então, essa é a situação na qual me encontro, essa é a situação em que me encontro. Onde, só para lugar mesmo, lugar físico, ok? Para um ambiente. Hotel é um lugar, então pode, tá bom? E ele pode ser substituído por em que, por no qual. Então, eu posso falar, o hotel em que ficamos era 5 estrelas. O hotel no qual ficamos era 5 estrelas. São sinônimos aqui. Posso usar o pronome que com a preposição em e posso usar o qual junto com o no aqui no caso, que é a preposição em também. Então, é como se ele tivesse a preposição em embutida nele, ok? Bom, sobre os pronomes relativos, acho que é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a reportagem, sobre os pronomes relativos. Assiste aí, pausa o vídeo, revê o que precisar para você entender melhor essa matéria e estudar melhor para a próxima prova, ok? Fiquem todos com Deus. Até a próxima!